Começar, então, dando a palavra para o Paulo. 15 minutos, tá, Paulo? São 14h36. Tá? 15 minutos para você dar uma explanação geral sobre as questões que você encontrou nesse texto e as conexões que você fez. A partir daí, eu abro a palavra para os colegas questionarem as opiniões do Paulo. Depois nós estabelecemos o debate, fechamos eu e o Rodrigo. Falks. Vai lá, Paulo, fica à vontade. Beleza, boa tarde a todos. Boa tarde, professores, professor Paulo, professor Rodrigo, colegas. É uma satisfação aí dar início aos trabalhos do seminário. A mim cabe hoje aquele papel da abertura do show, né? Fazer aquele papel da bandinha de abertura antes do show principal, que o protagonista, com certeza, é o professor Paulo. E, bom, para falar sobre concepção significativa de ação, nós vamos ter que compreender qual que é a base filosófica ali que o professor Vives leva em consideração. Em primeiro lugar, o professor Vives, ele leva em consideração aspectos da filosofia da linguagem em Wittgenstein e, em menor escala, ali também ele leva em consideração a ação comunicativa de Habermas. E o que me chama muita atenção, que é um negócio assim que, desde quando eu conheci os trabalhos do professor Paulo, é a questão da aproximação da teoria com a prática. Acho que esse é o grande divisor de águas, porque o que a gente faz aqui dentro da academia, se isso não servir à prática, acho que a gente pode fechar a universidade, sei lá, abrir uma padaria. Então, ficar discutindo coisa que não tem reflexo prático, para mim, não faz o menor sentido, acredito que os colegas também. Então, essa é a grande proposta do professor Vives, e é a proposta da filosofia da linguagem, que é uma filosofia da prática. Quando a gente pega e olha ali para a evolução das gramáticas jurídico-penais, nós vamos ver que desde o final do século XIX, quando começa lá o causalismo e as sucessões de gramáticas, né, o kantismo, o finalismo, teoria social da ação, as vertentes funcionalistas, a primeira dimensão que nós temos lá, o conceito de ação, vem aí com uma pretensão científica muito forte, em razão do positivismo científico. Então, você vai perceber que lá atrás eles tentavam definir o que é. Então, por exemplo, vamos imaginar, quando a gente volta lá nos livros, lá no List, e vê o conceito de ação, ação é um movimento corporal que provoca a modificação do mundo externo. E nos neocantistas, esse conceito não sofre grandes novidades, né? A maior repercussão que os neocantistas trazem, contribuição dentro da teoria do delito, é na parte da culpabilidade. E quando vem o Weltzell, também ele faz um conceito com base ontológica, que é um conceito assim, ao afirmar que a ação, conduta, é um comportamento humano, voluntário e consciente dirigido a uma finalidade. Então, a ação é uma atividade final. Então, seja o conceito causalista, seja o conceito neocantista, eles tinham uma base nitidamente ôntica, uma base ali científica. E isso já começou a ser desconstruído não pelo professor Vives, mas sim pelo professor Klaus Hoxin, que antes você tinha ali o finalismo assentado em cima do conceito de ação, e a partir das vertentes funcionalistas a gente começa a trabalhar com a perspectiva de imputação. Então, Hoxin vai falar do modelo de imputação, onde o direito penal serve à proteção subsidiária de bens jurídicos. Mais tarde, ali, cerca de 20 anos depois, vem o professor Günther Jacobs, que vai trazer um modelo funcional, mas aí para a estabilidade na norma. E o professor Vives, os escritos dele, a primeira vertente do livro Fundamentos aparece ali na metade, para o fim dos anos 90. Em 1996 sai a primeira edição, a edição que os colegas disponibilizaram para nós é a edição segunda, a número 2, que é de 2011. E o que acontece? Qual que é o ponto central ali do debate? Que eu quero já chamar a atenção dos colegas. Primeiro, será que o direito ele é uma ciência? Então, essa é a primeira indagação. Direito é ciência ou direito é linguagem? Direito é algo do ser? Você consegue ver o direito? Você consegue sentir, cheirar ele, tocar no direito? Sim ou não? Então, a gente vai perceber que no nosso dia a dia, quando a gente trabalha com o direito, o que a gente faz? Direito nada mais é do que uma manifestação de linguagem. Nós temos ali como nossas principais atividades a leitura, a fala, a gente ouve, a gente escreve. É claro que daí a gente ouvir, falar, escrever tem reflexo no mundo fático, mas
o direito em si ele não é algo do ser, algo aqui que a gente pode assim falar que tem uma pretensão de ciência. E é exatamente sobre essa perspectiva que se assenta os trabalhos do professor Vives Anton. A base epistemológica do professor Vives, ela é uma base reducionista, porque acaba reduzindo o direito a uma própria dimensão do direito, reduz a sua própria dimensão. Ou seja, nós não vamos ter aqui uma pretensão de afirmar a verdade, que decorre de uma pretensão científica, né? Então a gente não trabalha com essa pretensão de verdade. Inclusive, eu já vi o professor Paulo em outras oportunidades dar o exemplo que, em nome da verdade, morreu muita gente já. Se a gente olhar para o período da Inquisição, onde houve a perseguição ali, a ideia de combater heresia, blasfêmia, bruxaria, os costumes que eram considerados desviantes, em nome da verdade, morreu muita gente. E outro ponto que merece destaque também, dentro da linha de raciocínio aqui, é o seguinte: se a gente não considera o direito, então, como uma ciência, se a gente considera o direito uma atividade aqui baseada na linguagem, isso não significa dizer que também a gente vai ignorar a teoria. Então, tem sim aspectos teóricos que a gente vai estudar aqui. E o professor Vives, ele faz isso muito bem, porque ao longo da obra, como um todo, e esse é um modelo, inclusive, que o professor Paulo adota no manual dele, no manual de parte geral, que é você trazer ali as razões para você filtrar aquele conjunto de condutas para estabelecer o que vem a ser um crime ou o que não é um crime. Então, nós temos aqui uma coisa que é bem importante você ter em mente, que o professor Vives ele trabalha com uma ideia de pretensão de justiça, que sobrepõe a ideia de pretensão de verdade, e a partir dessa pretensão geral de justiça, que não quer dizer, vou afirmar o que é justo. Não, você pretende alcançar a justiça, não é afirmar o que é justo. A partir dessa pretensão maior, que é a pretensão de justiça, nós temos daí subpretensões. E aí nós temos a estruturação analítica do crime, aquele conceito estratificado. Tradicionalmente se ensina lá como tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade. O professor Vives estabelece daí os filtros da seguinte forma: você teria em primeiro lugar uma pretensão de relevância, onde nessa primeira categoria a gente teria ali também a base das outras categorias clássicas. Então você trabalharia nesse primeiro momento com o princípio da legalidade. Então, o conceito de tipo de ação, que é algo que daqui a pouco eu quero trabalhar com vocês, que traz bem a ideia da concepção significativa de ação. A gente trabalha com o modelo de intervenção mínima aqui dentro também dessa primeira pretensão, que é a pretensão de relevância. No segundo momento, coloca-se ali dentro da estrutura analítica a pretensão de licitude, onde nós estudaríamos daí o dolo, que também será objeto das próximas aulas, a reanálise do dolo, a imprudência. Aqui entrariam as permissões, que seriam as causas de justificação, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade. Também entraria nesse ponto as causas de exculpação. Num terceiro momento, teríamos a pretensão de reprovação, onde nós analisaríamos ali a ideia de culpabilidade, por que o sujeito é reprovado, e por fim, para arrematar esse sistema aqui, onde a gente trabalha com a teoria do delito, nós temos a pretensão de punibilidade. Então, ficaria praticamente aqui uma vertente quadripartida, porque a punibilidade é trazida para dentro do conceito do delito de uma forma muito interessante, considerando já os trabalhos do Roxin, então, sobre a questão de necessidade da pena. Então, faz-se aqui uma realocação das categorias. É importante também a gente observar que o trabalho do professor Vives, ele, embora rompa o paradigma, porque ele passa a ser ali amparado num prisma de filosofia da linguagem, ele não descarta o que já foi produzido. Então, nós temos a realocação das categorias, mas ele não ignora aquilo que foi produzido. Ele não pega e simplesmente substitui tudo que já foi posto. Outro ponto aqui, que aí, a partir dessa definição de teoria do delito que a gente trabalha, essa concepção de pretensões, então eu vou ter a responsabilidade penal por conta de uma pretensão maior que a pretensão de justiça. Para poder dizer o que é crime, então a gente tem que ter uma pretensão de relevância, de ilicitude, de reprovação e de punibilidade.
Dentro ali, tem uma categoria que é fundamental, dentro da pretensão de relevância, que é o que eu acho que fica mais próximo da ideia da ação significativa, e é aqui que a gente começa ali a desenvolver os trabalhos, que é o conceito de tipo de ação. E o que vem a ser esse tipo de ação? Eu, por exemplo, aprendi na graduação, e via nos livros, tradicionalmente, a ideia de ação típica. E isso aqui é muito interessante, porque a ideia de ação típica leva a uma conclusão de que a ação ela é prévia à norma. Só que o professor Vives, da forma que ele coloca, ele diz exatamente o contrário. A norma que é prévia à ação. E aí isso faz muito sentido, porque como que você me afirma que existe um estelionato? Porque existe uma norma anterior afirmando que é o estelionato. Por que existe o homicídio? Você interpreta aquela ação daquela maneira? Porque existe uma norma dizendo que é o homicídio. Existem outros exemplos até fora do universo do crime. Se você pensar o caso ali da ação no jogo de xadrez, do checkmate. Bom, se uma pessoa não conhece as regras do xadrez, não faz o menor sentido aquele movimento de peças ali que encurrala o rei, entendeu? Então, se você não sabe o que é aquilo, a regra, se você não consegue a regra, você não consegue interpretar a jogada e extrair o sentido do que aquilo representa. A gente pode ver isso também no caso do impedimento de uma partida de futebol. Se a pessoa que está assistindo a partida de futebol vê lá o árbitro apitar, marcar o impedimento e ela não conhece a regra do impedimento, aquilo para ela não faz sentido. Entendeu? Você tem que ter o prévio conhecimento normativo e aí sim, a partir daquilo a gente consegue atribuir se aquilo que a gente está trabalhando é uma ação ou uma omissão. Por isso que ele fala tipo de ação, ou a depender da categoria, né? Tipo de omissão. Essa questão inversa. O professor Paulo tem até uma história, que ele foi até a Espanha conversar com o professor Vives, né, professor? Para descobrir ali por que era invertido. Depois, com certeza, ele vai contar aí para os colegas a respeito dessa experiência dele. Mas por que é tipo de ação? Exatamente isso, porque a ação, Paulo, 3 minutos, tá? Para concluir. Beleza. Então, professor, eu acho que é isso. Então, a gente pode rematar aqui da seguinte forma. Primeira coisa que eu ponho para debate, então, para os colegas. Direito é ciência ou direito é linguagem? Se direito é linguagem, a gente ignora a teoria? E num terceiro momento aqui, conforme o desdobramento da fala, quando a gente olha ali para a categoria fundamental, onde o professor Vives estrutura a teoria do delito, a ação ela é anterior à norma ou a ação ela é posterior à norma? E a norma vem antes e a partir dela a gente interpreta. Então seriam essas as considerações iniciais aqui. Obrigado, Paulo. Olha só, eu vou fazer só um esclarecimento breve, porque assim, eu quero primeiro elogiar o Paulo, porque começar é sempre ruim, né? O primeiro cara que se submete é porque que a gente já tem uma boa relação antiga, a gente já é amigo, já tem confiança, né? Aí o cara vai se arriscar a começar, porque começar assim, supõe a possibilidade de algum equívoco, supõe a gente ainda está formatando o jeito, vocês estão se habituando ao jeito de formatação da aula e tal. E eu acho que ele se desempenhou bastante bem no que refere a fazer uma introdução, porque de fato, especialmente para aqueles que não tiveram contato maior com os conceitos, as concepções do professor Vives, eu sei que já não são muitos, porque quem veio para essa disciplina já vem provavelmente com algum interesse, já deve ter lido alguma coisa, nem que seja de curioso, mas é meio sofrido mesmo começar e é melhor fazer uma introdução mesmo pela via do simples. Por outro lado, ficou, claro, por conta disso, acabou que, embora os tópicos que o Paulo propõe para debate são mesmo tópicos que devem ser debatidos hoje, e estão no texto, talvez ele tenha e é isso que eu gostaria que daí nos próximos não acontecesse. Nesse não tem nenhum problema, porque afinal de contas se trata do tópico introdutório mesmo, é o primeiro, né? Mas a partir daí haverá algum problema
se a gente não se debruçar mais detidamente sobre especificamente os capítulos a que se refere o livro, a que se refere a aula, né? Então, o capítulo desta aula é o 11. E o Paulo, embora tenha tocado em alguns tópicos que são centrais do capítulo 11, né? Que são, de fato, o que o direito é, se é linguagem, se é ciência, isso é posto em xeque a partir do ingresso, do debate que o Vives faz frente ao Habermas, né? Sobre a forma que o Habermas relê Wittgenstein e resgata, né? Então ele traz isso para a discussão, e é óbvio que isso vai perpassar essa ideia de direito, o que é o direito afinal de contas, porque em alguma medida nós todos sabemos que o Habermas trabalha com os conceitos sociais, entre eles com o sistema social jurídico, né? E também, no final do capítulo 11, o Vives faz notas sobre a ação significativa, onde ele entra, de fato, na discussão de se o que é prévio, a ação é prévia, existe um supraconceito de ação, não existe? Ou seja, ali entra essa segunda questão do Paulo, e até o uso da expressão norma é problematizado pelo Vives a partir de um comentário do professor Mosconde, é um livro meu. E aí a gente vai ver esse tópico também ali, né? Então, o que eu sugeriria, só para início de abordagem, é daqui para frente, ou seja, os tópicos subsequentes, até eu acho que o próximo nem tanto, do Raissan, o da Núbia também nem tanto, do Guilherme também nem tanto, mas a partir dali, dos 5 em diante, eles são muito específicos e muito verticais. Quando entra ali, sabe? E aí é preciso ter noção de que a gente deve trabalhar muito diretamente o texto, embora o correto seja fazer exatamente isso. Com o que eu associo? O que eu trago da minha bagagem que aquele texto me evoca? O Paulo fez isso, né? Me evoca, puxa vida, alguns debates que eu participei, algumas aulas, algumas palestras que eu participei, que eu ouvi sobre ação significativa, e me levou a isso, ok. Mas ficou muita coisa para trabalhar de fora. Dá tempo, tranquilo, porque é um tópico introdutório, mas em alguns tópicos que nós vamos ver um pouco mais densos e verticais, não vai ser tão fácil. É melhor adiantar, é melhor reduzir, porque o Paulo daí tratou de uma coisa muito ampla, né? Reduzir um pouco o espectro e centralizar mais naquilo que está sendo debatido. Tá? Isso é só uma sugestão para quinta-feira e a partir daí os próximos tópicos. Mas, obviamente, todo mundo se debruçou nesse capítulo, no 11. Então, eu queria saber primeiro, antes de que eu entre a debater algum desses temas, se algum dos colegas quer ou comentar alguma coisa sobre as duas questões postas pelo Paulo, ou indagá-lo sobre outros tópicos do capítulo 11 que ficaram em aberto para serem debatidos. Vocês ficam à vontade, vocês têm a palavra. Avisam aí quem quer falar. Eu gostaria de falar, professor. Ana, por favor. Aqui, já que eu não posso ficar a aula inteira, nesses minutinhos que eu posso... Deixa eu aproveitar, né? Isso aí. E assim, né, na verdade, é um entendimento do direito penal a partir da filosofia da linguagem que eu nunca particularmente tinha tido contato, mas achei muito interessante. E já então entrando exatamente na pergunta que o Paulo fez, que foi de uma das perguntas, né, que eu perdi, que eu ainda anotei, mas eu acho que se a ação ela é anterior ou posterior à norma, né, acho que seria basicamente isso. E pelo que eu entendi da leitura, exatamente o exemplo que você falou do impedimento no futebol foi muito claro, e eu acho que é exatamente isso. A ação, eu acho que até ele fala, eu vou abrir aqui na página 542, que não tem como a gente dar uma definição própria de ação que consiga abarcar todos os tipos de atitudes, todos os tipos de comportamento. Então, acho que a ação nesse sentido seria posterior à norma e surge o direito penal como norma para, enfim, tentar dar um sentido para aquilo que vai acontecer no mundo material, seja em forma de um crime omissivo ou comissivo. Não sei se seria essa a interpretação. Paulo? O que você acha?
Ou alguém mais que quer responder a Ana? Eu acredito que a Ana compreendeu perfeitamente a ideia, professor, do texto. É nessa perspectiva também que eu compreendo essa linha que o professor Vives trabalha ali. Tem alguma coisa que preocupou vocês nesses conceitos que o Paulo e a Ana usaram? Preocupar não preocupou, professor, mas eu fiz algumas anotações sobre esse capítulo. Não sei se é o momento agora, eu gostaria de trazer um pouquinho para a discussão. Desde que Alguns seja pontos. especificamente sobre a pergunta. Ah, então não. Eu dei alguns pontos que sobre o Então, capítulo. daí a gente passa para outro tópico do texto. Então, fechou. O que eu quero saber é se alguém ficou incomodado com o que eles falaram. Professor, eu queria só Incomodado acrescentar sempre, mais né? um finalzinho. Vamos lá. Que eu acho que a ideia, então, da gente colocar a norma como antecedente à ação é também de dar um significado comum, porque a interpretação que eu tenho de ação vai ser diferente de cada um aqui. Uhum. Então, se a gente deixasse isso aberto e não tivesse um sentido interpretativo para se colocar a partir disso, eu acho que na prática isso complicaria e prejudicaria, por exemplo, a segurança jurídica. Eu acho. Só um pouquinho, Núbia. Só um pouquinho que a Júlia levantou a mão antes. Vai lá, Júlia. Ai, desculpa, eu não vi. Não, imagina, pode falar antes, não tem problema. Vamos obedecendo a ordem de mãozinhas levantadas daí, né? Tá bom? Vai lá, Júlia. Na verdade, me preocupa um pouco de considerarem a ação como algo posterior à norma, né? Mas agora é uma coisa bem pontual minha, porque a ação ela não é posterior à norma, mas sim a ação relevante para o direito penal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a linguagem no momento que a gente fala. E qual é o problema linguístico que você viu aí, Júlia? Qual é a palavra que deu problema? De ação ser posterior à norma? Foi justamente o fato da ação posterior. Não, posterior a palavra. A posterior é a palavra que deu problema. Na verdade, qual é uma palavra que deu problema? Deu problema numa palavra aí. O que é norma? Hein? O que vem a ser a norma? É aí que está o problema. Núbia, você quer completar alguma coisa? Na verdade, eu e a Júlia, a gente teve o mesmo pensamento. Eu achei estranho essa questão de ser falado que a ação era posterior à norma, por uma questão de que, como o Vives fala, as ações são condutas que possuem significado. E esse significado não necessariamente depende da norma, ela possui um significado. A norma ela vem basicamente institucionalizar, trazer isso para o campo do direito. Se nós falamos de norma jurídica, por exemplo. Posso dar um pitaco, professor? Posso dar um pitaco? Vai, Raíssa. Obrigado. Bom, o problema é que é o seguinte, pessoal, só para ir iluminando um pouquinho o caminho, é que a ação não se fala só em termos jurídicos, né? E a ação, ela é analisada em um contexto. Se ele é um contexto, uma ação que tem uma causa natural, por exemplo, um homicídio, ela será analisada conforme o prisma da norma que irá regular essa ação, conforme o seu contexto. Porém, o direito também pode criar ações que só são compreendidas por valorações jurídicas. Por exemplo, o peculato. Ele dá o exemplo de prevaricação no texto. Prevaricação também. E aí a gente tem um probleminha muito maior, que até para botar um pingo para aumentar o debate, para provocar o debate, melhor dizendo, que é o seguinte, é que alguns erroneamente falam que a ação significativa seria um retorno a Hegel, porque ele rechaça um conceito natural de ação e prescinde de um conceito geral de ação, o que é falso. Um ponto que é trazido no capítulo. Porque, na realidade, a ação do professor Vives ela é impossível de ser compatibilizada com Hegel. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui. Então, você está me ajudando a situar qual é a palavra problemática aí. Uhum. Quem mais pode me dizer qual é a palavra problemática? Tem uma palavra dessa conversa toda que está sendo um problema. Nós vamos precisar resolver. E é uma palavra só. Qual que é, hein? Seria porque em Hegel você tem a questão da universalidade, na ação significativa, não? Não, né? Algo relacionado ao contexto, professor? Também não.
Então vamos lá, vamos matar essa charada. Já deixou todo mundo com a orelha em pé, é suficiente para... Isso são técnicas, tá, pessoal? Isso é só para capturar a vossa atenção. O problema é a palavra norma, gente. Todos vocês falaram sobre norma e nenhum de vocês usou norma no mesmo sentido. Nenhum de vocês. E esse problema foi detectado pelo Vives na parte que ele fez a crítica ao prólogo que o Munhoz Conde fez ao meu livro. Então eu sei muito bem do que eu estava falando. Qual é o problema? O problema era o seguinte, no livro que é Direito Penal e Ação Significativa, o que eu fiz de apresentação ali foi capturar uma frase que o Vives diz, que a ação como expressão de sentido, ela não é mais o substrato seguido de valorações, mas sim a valoração de substratos. E, na verdade, ele fala no sentido de um substrato e não na valoração do substrato. Quem fala em valoração sou eu. E a razão para isso é muito concreta. É que eu faço no livro uma unificação entre a perspectiva do George Fletcher e a perspectiva do professor Vives. Tanto que ele abre esse tópico, que ele vai fazer esse comentário sobre o Munhoz Conde, falando do Fletcher. Você olha, no sistema anglo-saxão, eles não têm problema nenhum em usar a expressão valoração como sinônimo de sentido. Por quê, hein? Porque o sistema anglo-saxão não pretende ser ciência, pretende ser praxis. E ao pretender ser praxis, quando você fala em valoração, você não remete à norma jurídica. Porque eles não têm teoria do delito. Eles vão remeter aos casos. E os casos são praxis. É a valoração que se faz do caso. Tá? E isto dá um sentido de norma, para a expressão norma, quando se fala em valoração, que é a norma, a regra de reconhecimento da ação. Né? A norma no sentido de normal. Como é que normalmente eu reconheço a ação de correr, de falar, de escrever? Não é a mesma fórmula, ou não é o mesmo mecanismo pelo qual eu identifico a ação de prevaricar. Por quê? Ora, porque a fonte pela qual eu identifico o correr é uma fonte normativa do normal pelo meio pelo qual as pessoas põem uma perna à frente das outras em velocidade. Né? Agora, a forma pela qual eu identifico o prevaricar é uma fórmula jurídica. Então, a questão é como empregar norma. E, claro, quando Paulo fez a exposição inicial, ele começou pelos exemplos de norma jurídica e depois ele partiu para outras normas. Por isso que a Ana achou tão claro quando ele entrou na norma do impedimento, porque essa não é norma jurídica. Ou na regra do xadrez, né? Essas não são normas jurídicas, mas são normas, né? Ou regras, ou formas pelas quais eu identifico determinadas condutas, contextos, significados. E é para isto que o professor Vives diz que é melhor usar a palavra sentido ou a palavra significado do que usar norma. Né? Diferenciar o substrato, a parte ôntica da ação, do seu sentido. É melhor do que dizer que a ação é normativa, porque dizer que a ação é normativa tem uma implicação que às vezes nos confunde ou nos remete para dentro do direito. E quando remete para dentro do direito, eu fico pensando em Hegel. E aí o Reissan diz, não, peraí, não é Hegel. Claro que não é Hegel. Né? Porque para o Hegel, as ações criminosas são aquelas ações que já têm todas as características de um crime. Né? São as típicas, antijurídicas e as culpáveis. Ou seja, é o Jacobs, no final das contas. Né? Por Hegel se chega a Jacobs. Se chega a um modelo sistêmico autopoético. Tá? Então, cuidado aí o cuidado aí com a expressão norma. Quando eu falo em um sistema normativo, eu posso tanto estar me referindo a um sistema normativo jurídico, quanto a um sistema normativo no sentido de regra de comportamento, de linguagem comum, que é o que faz o professor Vives. E é essa a crítica que ele faz à forma de interpretar do professor Munhoz Conde. Ele diz, olha, isso está certo se ele interpretou isso de um modo laxo,
de um modo aberto, né? Agora, se ele interpretou isso centralizando a questão na norma jurídica, bom, aí tem um problema, porque você vai remeter isso todo ao funcionalismo, né? E aí, se você entra no funcionalismo na base do Roxin, você vai encontrar um problema de incongruência interna. Qual que é o problema de incongruência interna? Você reduz tudo à norma jurídica, mas depois você quer uma validação para fora do sistema. Você quer um sistema aberto, né? O Jacobs é muito mais coerente, fica só na norma jurídica. Só que, é claro, muito mais perigoso, como ele mostrou quando fez a crítica ao Luhmann no texto, né? Então, coerência, né? Veja como é que é engraçado. Quando você reduz a norma jurídica, você fica com o seguinte problema. Para você não ser tão positivista no mau sentido da palavra, né? Você acaba tendo que abrir teu sistema. E para abrir teu sistema, você introduz coisas lá que não são normativas mais. E aí o sistema fica incongruente. Aí não. Então vamos manter um sistema congruente. Só que se você mantiver um sistema congruente, você não admite mais a crítica. Você fica fechado, encerrado nas normas unicamente jurídicas e nada mais vale. O conhecimento comum não tem interesse nenhum. E fim de papo. Entendem? Então, aqui que é o jogo, né? O jogo problemático. Levantou a mão o Rodrigo Batalha. Vai lá, Rodrigo. Obrigado, professor. Na realidade, só gostaria de comentar que eu acho que toda essa discussão que a gente estava traçando agora, ela é sintetizada ali no último parágrafo da página 547, que explica-se de maneira bastante evidente que a ação, na realidade, ela é pré-jurídica e que daí cabe ao direito, aí na concepção de norma jurídica, atribuir uma valoração àquela ação que é tida como relevante para o direito. Mas a ação por si só, ela existe bem antes de se falar numa norma jurídica. O que ocorre é somente que vem depois uma norma jurídica e daí atribui um valor ou um significado, não sei se poderia ser, eu acho que é... Não, você tem razão, mas o que eu diria é, às vezes sim, às vezes não. Você lembra de um livro do Augusto Silva Dias chamado Delicta in se e Delicta mere prohibita? É um título em latim esquisito mesmo. É o delito em si mesmo ou delito porque é delito porque é proibido. A ideia é, existe um delito em si mesmo, como fato, que daí eu valoro juridicamente, ou existe um delito porque juridicamente se estabelece alguma coisa. E ele mostra que existem as duas coisas. E, de fato, esse teu argumento tem razão, e tem razão essa parte do Vives. É óbvio que existem ações pré-jurídicas, mas perceba, ele toma o cuidado de dizer não existe um supraconceito de ação que unifique as coisas pré-juridicamente, nem pós-juridicamente. Porque aí que está o problema. O problema das teorias clássicas que o Paulo levantou era um conceito ontológico de ação pré-jurídico, que nunca dava certo, né? Porque daí os causalistas criticavam os finalistas criticavam os causalistas, sempre tinha alguma coisa de fora. Nunca dava para fechar um supraconceito perfeito, né? E aí se tentou fazer isso desde dentro do modelo jurídico, que é o que fazem os funcionalistas. Não, funcionaliza tudo à norma, quando nós falamos na norma, nós falamos na norma jurídica, e aí fica tudo dentro do direito, empacotado. Beleza. Só que daí tem outra classe de problemas, né? E o problema todo está na busca desse santo graal, né? Que é um supraconceito de ação. O fato de que a gente possa reconhecer várias ações prévias ao direito não quer dizer que não tenha ações que eu só posso reconhecer a partir do direito. E os exemplos são claros. O que é prevaricar? Né? O que é o peculato? Se eu não tenho um instrumental jurídico, eu estou ferrado. Eu não consigo explicar isso aí. Né? Eu posso, inclusive, ter um sentido normativo de uso externo ao direito diferente do sentido normativo interno do direito a respeito de uma coisa. Eu gosto de dar sempre esse exemplo, que é um exemplo de substantivo, daí, não é de ação, mas para mostrar como o direito e a realidade ôntica, eles podem se sobrepor no conceito e ser absolutamente díspares. Explica para um médico morte presumida, lá do Código Civil. Vê se vocês conseguem conversar.
Ele vai te surrar, porque ele não vai entender lufas do que você está falando. Mas como assim morte presumida? Não dá para presumir a morte. Ou morreu ou não morreu. O cara vai dizer, não, mas peraí, mas tem um conceito e tal. Não, mas como assim? Como é que, por que se chama isso de morte? Ele vai enlouquecer com você. Só que isso é um conceito jurídico. Então, quer dizer, você pode ter uma valoração jurídica de uma conduta que você chama de alguma coisa dentro do direito e que fora ela é outra. Eu posso até interpretar um título jurídico. Vou dar um exemplo bem concreto. Nós temos no Código Penal um artigo cuja denominação é patrocínio infiel ou tergiversação. O que é tergiversar juridicamente falando? Ação. O que é? É o patrocínio de uma causa em ambientes contrapostos. Eu patrocino o autor e o réu ao mesmo tempo. Patrocínio simultâneo ou tergiversação. Eu entro nos dois polos da ação. E se eu uso em sentido coloquial a expressão tergiversar, o que é que você está fazendo? Você está saindo do assunto, está fugindo do assunto, está tergiversando. Você vê como a expressão para designar uma ação em sentido jurídico é uma coisa e em sentido coloquial é outra. E nós estamos falando da mesma palavra. Existem ações de sentido plurimo. Hoje, ainda de manhã, estava conversando com o Guilherme sobre isso, Guilherme? Mas vamos lá, o Raissan levantou a mão primeiro aí. Diga, Raissan. Bom, professor, nesse capítulo, é um capítulo que eu gosto bastante do Fundamentos, Ele já se conecta com o próximo, que é o meu. A gente precisa levantar alguns pontos aqui para até torná-lo um pouco mais claro, A questão, em primeiro lugar, é que o Wittgenstein, ele tem uma filosofia que abandona a concepção agostiniana de linguagem. Ele começa por aí, criando uma separação entre a linguagem falada e a linguagem do pensamento. O que acontece? No Wittgenstein, a questão dos usos, a questão dos contextos, ela é primordial. De fato, seguir uma regra é o centro da ação para Wittgenstein. É o tal do seguir uma regra. O que acontece aqui? E é claro, para o Wittgenstein, é claro, o professor pode até falar melhor, mas assim como o Ryle, a origem dos problemas filosóficos para o Wittgenstein surge justamente dos mal entendidos terminológicos, que vão surgir quanto aos fundamentos lógicos da linguagem, a falta de clareza no uso dessa linguagem. Ou seja, a falta de definição na definição de termos é o que vai levar a maior parte dos problemas filosóficos, assim como o Ryle, o Wittgenstein tem esse pensamento igual. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês é o seguinte, que é um ponto importante. Nesse capítulo, o professor Vives traz o Habermas, e ele traz as críticas que o Habermas faz ao Wittgenstein, críticas que são, como nós iremos ver, são críticas que são infundadas. A primeira crítica que o professor Vives traz, que o Habermas faz ao Wittgenstein, é que, afinal de contas, os jogos de linguagem seriam esse acordo da comunidade linguística, que é os jogos de linguagem, ele teria uma autoridade absoluta para o certo e errado, o que é falso. Essa é a primeira crítica que o professor Vives traz do Habermas para o Wittgenstein. A segunda é que o Habermas critica Wittgenstein como se ele não tivesse criado uma teoria dos jogos de linguagem, o que também é falso. Outro ponto que eu queria trazer que é interessante é que nesse capítulo nós vemos algumas citações ao Austin. Bora, mas quem que foi o Austin? Que a gente pega, assim, o nome solto pode nos causar um pouco de dúvidas. O Austin, ele foi o filósofo mais representativo da chamada filosofia da linguagem ordinária. E é ele que vai dar substrato para a teoria da ação comunicativa do Habermas a partir das ideias dos atos ilocutórios, ilocutórios, locutórios, perlocutórios, ilocutórios e locutórios. O professor Paulo depois pode falar um pouquinho melhor sobre isso. E um outro ponto é que o Habermas ele vai basear a teoria dele no Luhmann. Ele vai basear no Luhmann. E para o Luhmann, o sistema é que vai determinar o significado das palavras. Só que tem um problema. A gente só pode dizer que esse significado é formado justamente por atos de fala. E esses atos de fala se dão através de linguagem e ação. Atos de fala é um outro termo que o Austin usa na teoria dele também.
que são os atos, né? Locutório, locutório, prelocutório. Um outro ponto interessante que eu levantei na leitura aqui, que eu acho que seria legal para provocar o debate, seria o seguinte, a questão de uma coisa, que as regras de linguagem, as regras que vão definir o significado são regras sociais, como a gente acabou de falar. Tem o exemplo do jogo de xadrez, até tem um exemplo do Wittgenstein lá, que se você vê duas pessoas se sapateando, pegando dois sapatos, um dando na cara do outro com o sapato, com um tabuleiro de xadrez na frente, você não pode dizer que aquilo é um jogo de xadrez, com base nas suas regras de interpretação, né? Mas o que acontece é que a regra, ele é um processo que não tem um fim de ajuste. Esse é um ponto. Para o Habermas, a gente sente, naquela ideia dele de um sistema baseado em válido e inválido, a gente sente que para o Habermas haveria essa questão de que haveria esse fim de ajuste, o que não tem em Wittgenstein. Outro ponto interessante é o seguinte, por que o professor Vives traz o Habermas para cá, para a conversa? Ele traz porque ele se interessa justamente pela ideia da ação comunicativa de Habermas, baseada na teoria do Austin. Esse é o ponto central em Habermas que o professor Vives quer trazer para o debate, essa ideia da ação comunicativa baseada no Austin. Um último ponto que eu acho legal também levantar para o debate é a questão seguinte. Veja, quando a gente fala, por exemplo, lá no Jacobs, a gente fala lá que foi baseado no Habermas, a crítica que a gente vai poder conectar, que depois é com o meu capítulo, é que lá no Jacobs, o direito penal ele só é mais uma parte da sociedade, né? O direito penal, ele vai partir justamente da ideia de sistemas de Luhmann. Bom, mas basicamente eu acho que seria isso, dos pontos assim que eu poderia levantar de uma forma muito resumida, né, professor? Só para provocar um pouquinho o debate. Tá, eu vou passar a palavra para o Guilherme para perguntar, principalmente, Guilherme, se a tua questão é mais direta em relação, porque o Raissan levantou outras questões, a parte daquelas que a gente vinha debatendo. Então, antes de passar para outras questões, talvez alguma coisa mais diretamente conectada àquilo que a gente estava tratando venha de você, não sei. Vamos lá. Senhor, desculpa, então, eu só queria só... Não tem problema. Vamos lá. A gente só pela ordem, só por uma questão de ordem. Professor, na verdade, era mais uma provocação no sentido de algumas conversas que eu tive com alguns professores e das oposições que eles me ofereciam ao sistema de ação significativa. Que, basicamente, eles sempre diziam que essa é uma questão superada por conta do sistema de ação social de Jeschek e do Wessels. Então, a ideia de ação como unidade de sentido social era sempre atrelada à ideia de ação significativa. Eu sempre encontrei essa oposição aos meus argumentos e eu acho que seria interessante da gente debater um pouquinho sobre isso. Não sei se está correlacionado. Não, está mais dentro daquilo que o Raissan tratou, então eu vou seguir essa ordem, né? A ordem dos comentários dele, depois eu entro no teu, tá? Acho só um último comentário que é legal trazer também para os colegas, é o seguinte, né, que nós vamos ver nos próximos capítulos que para o professor Vives, o dolo, ele se interpreta na ação. Então, logo, tem uma frase do Vives, né, do professor, agora me esqueço, que a mente está na ação comunicativa, a mente está acoplada. Você só entende a intenção do agente interpretando a ação. Eu acho que isso se conecta um pouco também com o que eu falei. Bom, a ideia aqui era só provocar umas ideias, professor, só para... Vamos lá. Bom, primeiro, claro que o Wittgenstein se distancia do Santo Agostinho, né? Não há nenhuma dúvida. Se trata de uma superação que vai muito além de outras questões, e acho que aqui nós já começamos a botar uma primeira pá de cal no tema do Guilherme, embora não seja esse o foco. Porque, claro, quando se está falando de teoria social da ação, do que se trata ali é de um grande problema. Essa teoria foi uma teoria que foi trabalhada dentro de um plano muito concreto, que foi o neocantismo, né? Quando você fala em Jeschek, quando você fala em Wessels, quando você fala em Engels, quando você fala nessa turma toda aí, era a turma dos neocantianos, né? Que entendiam ser possível fazer ciência com valores. E o que eles estavam tentando fazer era ciência com valores sociais. E ao fazer ciência, eles já se distanciam
enormemente do Vives, na medida em que o Vives não quer fazer ciência. O Vives não reconhece no direito uma ciência e, portanto, não se fala sequer em conceito de ação. Então, quando se fala em conceito social da ação, isso tem quilômetros de distância de Wittgenstein e tem quilômetros de distância de Vives. Isso mostra que quem faz esse tipo de crítica não leu sequer o Wittgenstein, que dirá o Vives. Então, a meu ver, se trata de uma crítica de quem não se deu ao trabalho de entender. Não é que questionou, não se deu ao trabalho de entender, talvez nem sequer o que era a teoria social da ação. Porque se olhar para a teoria social da ação, vai verificar que o problema que desmanchou o êxito da teoria social da ação foi precisamente a virtude do Wittgenstein. Porque o problema da teoria social da ação, e todos os críticos falam isso, foi que jamais se pôde identificar o que era relevante socialmente. Porque o que era relevante socialmente para um não é relevante socialmente para outro. O que mostra que o valor normativo intrínseco de uma norma é variável e, portanto, ela é insuscetível de submissão a um conceito único. Que é justamente aquilo que a gente está dizendo. Então, o Vives vai defender que não existe um conceito de ação, mas sim parentesco de família. Entre aquilo que eu reconheço como sendo ação. Não existe um supraconceito de ação. Não dá para fazer ele nem sequer com a referência de relevância social. E isso ficou bem demonstrado com a crise da teoria social da ação. Então, vamos lá. O que eu te diria? A morte da teoria social da ação se dá por um elemento que representa o início da conformação da concepção significativa. Ou seja, são opostos com força, né? Basta ler, né? Aí tem uma outra questão que o Raissan levantou, das fórmulas do Habermas. E daí ele disse, olha, por que o professor Vives escolheu o Habermas? Por isso, por aquilo? Não, é muito mais prosaico do que parece. O professor Vives escolheu o Habermas porque ele estudou com o Habermas. Só isso, né? O professor Vives fez o curso de filosofia lá no Instituto em Frankfurt com o Habermas. Ele fez 2 anos sucessivos. No primeiro ano ele assistiu às aulas, no segundo ele ficou como uma espécie de monitor. Quando terminava a aula do Habermas, ele ficava na sala explicando para a turma o que ele tinha entendido das concepções. Enfim, ficou muito próximo do Habermas, porque vocês podem imaginar que não é muito fácil seguir o Habermas, quem já leu sabe. Ele assim, eu descreveria os livros do Habermas como um exercício de esgrima, né? Não é linear. Ele vai estocando os temas, né? Ele vai estocando de vários ângulos diferentes, o tema vai e volta, e aí lá no final de um texto você tem, ele remanesce uma ideia, porque ele é como se ele pegasse uma pedra bruta e lapidasse, sobra lá uma ideia no final, né? Mas uma ideia a partir de várias lapidações que não são lineares. Então ele não conta uma história. O Habermas não faz assim. Você imagina o que era a dificuldade para a turma, né, do cara chegar na aula e derramar aquele, né? E aí o professor Vives fez o curso, ele resolveu se matricular de novo. Quando se matriculou de novo, eu já tinha feito o curso uma vez, então ele era já o aluno mais adiantado na coisa. E aí ele fazia, e por isso que ele escolheu. Mas ele escolheu também porque dos vários, porque ele, se vocês olharem no texto, ele faz referência ao Tolman, ao Riley, ao von Wright, ao Davidson, um monte de autores, né? Que ele diz que são caminhos que poderiam ter sido percorridos por ele para reabilitar as ideias do Wittgenstein, porque todos eles têm trabalhos que são produtos do Wittgenstein. Tanto que tem uma passagem que ele refere a um autor, até nem sei, a um comentarista menos relevante, mas que diz que o Wittgenstein tentou ser apropriado por várias tendências diferentes. E é verdade, né? Ele é um filósofo analítico, ele é um filósofo crítico, ele é o quê? Ninguém sabe, porque no final das contas é meio que inclassificável, né? Não dá para você botar ele dentro de uma caixinha.
Mas ele pega o Habermas para mostrar eu acho que o principal é uma distorção, que ela talvez seja útil também para aquilo que o Guilherme levantou. O Habermas aborda, segundo o professor Vives, o Wittgenstein a partir de 3 etapas, por assim dizer. Uma primeira etapa em que o professor Vives foi muito sutil, afinal de contas, o Habermas foi professor dele, mas o que ele quer dizer é que a primeira etapa é completamente equivocada, dá a sensação que ele não entendeu nada do que disse. E aí você vai perguntando, escuta, mas por que raio o Habermas, que é um autor alemão, teve dificuldade de entender o Wittgenstein? Bom, é muito simples. O Wittgenstein era austríaco e não alemão, era judeu e, portanto, execrado durante bom período na Alemanha e estudou em Oxford. Ou seja, os alemães não sabem, não é que eles não sabiam, eu arriscaria dizer que até hoje eles não têm ideia exatamente do que era o Wittgenstein. Ou seja, eles, se tem um lugar de aprofundamento dos estudos do Wittgenstein, esse lugar é Oxford, sabe? E não na Alemanha. E isso eu sou testemunha, porque eu fui no instituto, que hoje é dirigido pelo Klaus Ginter, né? O Normative Order. Ele é um instituto de filosofia da Universidade de Frankfurt, né? Fundado lá atrás pelo Adorno, né? E depois vem um monte de gente como diretor. O diretor atual é o Klaus Ginter. E eu tive lá apresentando para eles os desdobramentos jurídico-penais das perspectivas do Wittgenstein. E ninguém tinha a menor ideia do que eu estava falando. A ponto de que foi um debate de quase 3 horas. Eu apresentei 20 minutos e depois ficamos 3 horas se matando dentro da sala, os professores de filosofia, os professores de direito penal, porque realmente eles não têm ideia, eles estão atrasados na agenda. Especialmente se comparado ao Fletcher, comparado ao Vives e às escolas. Então, a aplicação para o direito penal na Alemanha das ideias do Wittgenstein, ela é muito atrasada em relação àquilo que se faz na Espanha e nos Estados Unidos. Tá? Então vamos lá, as 3 etapas do Habermas. A primeira, a questão da valoração inadequada do começo, e em todas elas aparece um ranço positivista. Daí talvez tenha uma conexão com aquilo que o Guilherme levantou, né? Qual é o ranço positivista? Na primeira abordagem que o Habermas faz do Wittgenstein, o professor Vives diz que ele aponta que o Wittgenstein ficaria preso numa atitude positivista, pois não sai dos jogos de linguagem, não acreditando que a ciência e a razão possam dar uma solução. A grande preocupação do Habermas é dar uma solução para a questão dos jogos de linguagem, porque claro que ele conhece o primeiro Wittgenstein, ele leu tratados, obviamente, ele leu as investigações filosóficas, só que leu com olhos alemães, ou seja, leu com olhos da sua formação. E aí esse primeiro approach para ele resultou tremendamente estranho, né? Você olha, esse cara primeiro apresenta a ideia, e esse é o primeiro Wittgenstein, o Wittgenstein do Tratados, é o Wittgenstein que pretende dizer que a linguagem contempla uma lógica gramatical que é dissolutiva dos problemas filosóficos. Esse é o Wittgenstein 1. O Wittgenstein 2, o das investigações, diz: eu estava errado. Não há uma lógica linguística. As lógicas são tantas quanto os usos, e esses usos são dados pelos jogos de linguagem. E aí o Habermas acusa o Wittgenstein de não deixar de ser positivista, ou seja, de ter um objeto sobre o qual ele debruça a sua teoria, só que esse objeto fica indefinido. Então esse negócio é inconsistente. Essa é o primeiro approach do Habermas. O segundo, que é 2 anos depois, em 67, ele já admite a substituição dos problemas da consciência pelos problemas da linguagem. E aqui tem um tema que o Raissan, em alguma medida, tocou, que é a superação da filosofia da mente pela filosofia da linguagem, né? O Habermas reconhece a necessidade de um desprendimento da ideia de que a ação está atrelada a alguma coisa que acontece na minha cabeça. Sabe? Que aquela velha história da causalidade entre o que eu penso e o que eu faço, né? Que está lá no Aristóteles. Vem
via Samuel Pufendorf para dentro do Weltz. Tá? Então, a ideia de uma ação enquanto expressão de um pensamento que condiciona a ação é um equívoco, tanto quanto a respeito da causalidade, quanto a respeito do fundamento epistemológico, porque se baseia numa ideia de filosofia da mente, e isto o Habermas já dá por superado. Ele diz, não, olha, aqui ele deu um passo à frente porque ele superou isso aqui. Só que ele faz uma conexão equivocada, e é isso que aponta o Vives, ele faz uma conexão equivocada com o existencialismo. Ele faz uma conexão dizendo que os mundos de vida do Husserl seriam equivalentes às formas de vida do Wittgenstein. Ou seja, de alguma maneira ele estava querendo dar um substrato para a linguagem ainda, para a linguagem em Wittgenstein. E dizendo que, na verdade, esse substrato não existia, porque ele provém dos sistemas sociais. Primeiro, o Wittgenstein não disse que tinha um substrato. Não tem nenhuma conexão com o existencialismo, nada. Completamente fora de contexto isso aí. E, em terceiro lugar, eu acho até que o reducionista é o Habermas, ao pretender que os sistemas sociais sejam capazes de deflagrar o significado. Seria como eu dizer assim, olha, a linguagem brota dos sistemas sociais. A linguagem é intersubjetiva, sem dúvida nenhuma, mas as interações comunicacionais, que são ações sociais regidas por símbolos, provém justamente de que eu vivo em sociedade. Porque, veja, o pacote que explora o Habermas, e aí uma expressão do Raissan eu acho que não está certa, o Habermas não se baseia em Luhmann. Ele vai no Parsons. Ele vai primeiro no Parsons. Desculpa, aí, eu queria falar do Jacobs, perdão, eu confundi os nomes, perdão. O Habermas não se baseia em Luhmann, ele se baseia no Parsons, e aí ele vai dizer que o Luhmann o que faz é um exagero, porque ele faz decorrer tudo dos sistemas. Ele diz que é inerente ao sistema a linguagem. A linguagem como algo que pertence ao sistema, que o sistema produz, queira ou não. Há dois problemas aí. Um problema é, quando eu digo que a linguagem é produzida pelo sistema, eu aproprio a linguagem é apropriada pelo sistema, eu caio em Jacobs. Todo o processo de comunicação é uma comunicação entre normas dadas, prontas, né? Que é o sistema autopoético do Jacobs, e nós vamos por aí. Quando eu digo que não é assim, há uma intercomunicação, uma intersubjetividade que, pelo modo de vida social, produz linguagem, para eu me situar dentro de um modelo funcionalista teleológico, na linha do Roxin, e então me associar ao Parsons, o sistema social produz linguagem, mas ele não é, mas isso é devido à intersubjetividade das pessoas. Quando eu ponho a intersubjetividade das pessoas, eu caio em um outro reducionismo, na necessidade de interferência do subjetivo. E aí é que está o ponto. Esse é o ponto ressaltado pelo Vives, inclusive na terceira acepção que o Habermas faz sobre o Wittgenstein. Ele diz, olha, em todas elas tem um problema. O limite até onde vai o subjetivo. E se vocês olharem os problemas, por exemplo, que tem o Roxin, que são remanescentes das concepções anteriores, são precisamente relacionados aos limites do subjetivo. Por quê? Porque, embora o Roxin diga que, olha, o dólar, vou dar um exemplo, né, de uma coisa bem subjetiva que todo mundo conhece aí. Talvez a Katiane que não goste muito dessa ideia, porque é de direito, né? Mas o dolo, né? O dolo. Então, todo mundo trabalha com dolo, todo mundo sabe que o dolo é um dado subjetivo e tal, e aí nós vamos trabalhar com isso. E aí o Roxin diz, não, mas dolo é atributivo, é normativo atributivo. Beleza. Mas o que ele é, afinal? Diz o Roxin, consciência e vontade. Mas eu atribuo consciência e vontade ao sujeito. E aquilo que eu atribuo equivale àquilo que ele pensava. Adiantou o quê você dizer isso? Né?
É atributivo, é normativo, eu reconheço, mas a minha pretensão é que aquilo seja equivalente ao que o sujeito pensou. Não adianta nada. É a mesma coisa que você está tentando adivinhar o que ele pensou, como queriam os defensores do dolo natural. Dá no mesmo. Eu tiro de dentro da cabeça do sujeito, mas eu quero que seja equivalente. É a verdade como correspondência do Tarski. Tá? Eu continuo preso a uma dimensão de verdade. Então, qual é o problema do Habermas? O Habermas, mesmo quando vai falar do discurso, vocês percebam que ele vai com um pé no freio ou talvez com os dois pés no freio, porque ele se debruça sobre o Austin e está correto nesse ponto, e nós sabemos que o Austin, e aí a outra provocação do Raissan também atingida, o Austin traz para dentro da discussão da linguagem as dimensões do ato de fala. Então, quando eu falo, e não é só falar, tá? Depois isso se transporta para a ação, já vou mostrar como. Mas, quando eu falo algo, existe uma dimensão locutória, que é o que eu digo. Tá? Existe uma dimensão ilocutória, que é a ideia que eu tenho ao dizer o que digo. Tá? E existe uma dimensão perlocutória, que é o contexto em que a ideia é transmitida. E aí, quando faz esse exercício dessa terceira dimensão do ato de fala, o Habermas é reducionista em relação ao Wittgenstein por uma questão. Ele diz, olha, não há por que corresponder ao plano do autor aquilo que contextualmente acontece. Né? Ele tinha a ideia de falar alguma coisa que fosse elogiosa, terminou sendo ofensivo, por exemplo. Né? É possível que aconteça isso? É. Mas daí ele diz, aquilo que acontece na dimensão perlocutória é tudo o que poderia estar no plano do autor, mesmo que não estivesse. Tudo aquilo que socialmente é condicionado a poder estar, pelas regras sociais, incluído na dimensão do... Então, eu posso atribuir para o autor não só aquilo que ele quis, eventualmente conhecido, né, com o que ele pretendeu, mas eu posso atribuir alguma coisa que ele não quis, mas que poderia estar entre os planos dele. Cara, isso é uma fraude, porque supõe que todo mundo tem os mesmos planos. Porque isso só pode ser interpretado intersubjetivamente na medida em que todo mundo comunga, não é só a forma de vida, mas todo mundo comunga os limites da forma de vida, o que é falso. Porque, claro, se a aula começasse, de repente, a ser dada em espanhol, nem todo mundo ia acompanhar o pleno sentido da aula. Se a aula começasse a ser dada em inglês ou em alemão, piorava mais. E assim sucessivamente. Né? O professor Miosconde podia estar dando aula em chinês. E nenhum de nós ia ter a menor ideia do que estava acontecendo, o que não significa dizer que não estivesse acontecendo algum processo de comunicação de sentido. Né? E perceba que os limites do nosso mundo, entre nós que estamos aqui nessa imagem, já foi ultrapassado. Já era. Ou algum de vocês fala chinês? Pois é. Os limites do que poderia ser o nosso plano de interpretação já era. Nós não vamos coincidir com os limites do professor Miosconde, os limites deles são outros. Por isso aquela frase do Wittgenstein, né? Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Né? Claro, mas é da minha. É individual. Não tem uma regra geral de limitação que é o que o Habermas buscava nos sistemas sociais. Percebe? Aí tem uma passagem do texto bem para frente que o professor Vives vai dizer: os limites da linguagem são os do uso de sua própria regra implícita. Não tem. É o uso dela que é o limite dela ao mesmo tempo. Porque, claro, eu posso falar, de repente, uma coisa absolutamente nonsense. Eu posso falar uma bobagem que não faça sentido nenhum, que não transmita nada. Mas, ainda assim, ele vai ser um som que vai ser ouvido por alguém. E o professor está querendo dar um exemplo de nonsense. Né? Entende? Quer dizer, o limite é dado pelo uso também. Isso é muito importante de saber, porque não encaixota a linguagem
em um sistema social, o que quebra os grilhões do que poderia ser as bases funcionalistas como algo... Veja, não obstante várias passagens da teoria do professor Vives sejam coincidentes em resultados com alguns postulados funcionalistas sistêmicos, a base teórica não tem nada a ver. A base teórica é não encaixotada. E a base teórica funcionalista é encaixotada em sistemas sociais. Seja lá do Parsons ou seja do Luhmann. E aí depende da vertente funcionalista que a gente está adotando. Tá? Professor. Sim. E em Hegel também, né? Em Hegel antes, né? Em Hegel antes. Tem uma passagem até que o professor Vives diz assim, eles dizem que aqui a gente está retomando Hegel, mas quem é que disse que o Hegel foi superado alguma vez, né? Porque dentro daquilo que diz o Hegel, se a gente olhar bem para o que diz o Jacobs, por exemplo, o Jacobs nunca conseguiu sair do Hegel. Não foi adiante, fica ali mesmo. A conclusão do que é... Vamos lá, nós estamos trabalhando com o conceito de ação. Pega o conceito de ação em Jacobs e olha para o que diz o Hegel sobre a ação. É a mesma coisa. Vários anos depois. Né? Você diz, bom, então foi superado em quê? Você continua igual. Conceito de pena também, né? Conceito de pena, violação da norma, igual. Quer dizer, dá a impressão que rodou em círculo, né? Dá a impressão que rodou em círculo. E é justamente desse grilhão normativo hegeliano que a ideia de linguagem como uso escapa. E escapa, e aí vamos na última questão que não tinha ainda sido abordada pelo Raissan, que o Raissan propôs, que é a questão das regras de linguagem como regras sociais. As regras de linguagem transcendem muito as regras sociais. Transcendem muito. Porque, claro, elas não estão limitadas ali, elas estão limitadas, isso sim, por uma intersubjetividade, né? Obviamente não existe linguagem privada, né? Mas não há pautas sociais que unifiquem essas regras. Porque os usos vão ser diferentes. A gente pode, numa comunidade de fala, estabelecer regras nossas. E pronto, né? E todo mundo já viu esses exemplos, eu vivo brincando desses exemplos, né? De dizer, sei lá, o cara que chega atrasado, eu chamo de abacaxi. Daí, a chamada abacaxi é o cara atrasado, só vale para nós. Se disser o abacaxi em outro contexto que não seja aquele que nós combinamos, não faz sentido nenhum, é um nonsense. Né? Olha o abacaxi, todo mundo fica procurando cadê o abacaxi. Né? Mas entre nós, se a gente convencionar isso, nós já sabemos o que é. Então o uso pautou uma nova linguagem. Tem uma cena muito interessante, se vocês gostam de cinema, naquele filme O Gênio e o Louco. Viram isso aí, não? É uma performance do Sean Penn, que é... Quem não viu, veja. Porque nós estamos em momentos de pré-Oscar, né? Eu dei a minha aposta já, tá bom? Se vocês querem saber, porque tem a cena ganhadora de Oscar, que vocês podem olhar aí pelos, sei lá, 1h ou um pouco antes da primeira hora do filme A Voz Suprema do Blues. Tem um monólogo do Chadwick Boseman, em que ele fala da mãe dele sendo atacada por um grupo branco que a estupra coletivamente. Ele narra um estupro coletivo e o modo como o pai dele lidou com isso. Essa cena de 5 minutos e alguma coisa é cena de Oscar. Esta é insuperável. Não há. E a cena a que eu me referia, que é útil para nós, do Gênio e o Louco, é uma das cenas finais. O filme gira em torno da tentativa de um grupo intelectual de Oxford tentar fazer o dicionário definitivo da língua inglesa. Dicionário definitivo já é uma contradição in termine, né? Porque, claro, qual é o problema? Os caras buscam e o método utilizado é uma coisa impressionante. Aí tem uma pessoa internada em uma clínica mental que começa a ajudá-los. Eu digo uma pessoa internada em uma clínica mental porque é o Sean Penn, né? E vocês vão ver que a ideia de gênio e louco não dá muito bem para saber quem é o gênio e quem é o louco, mas melhor assistir o filme, eu não vou dar spoiler nesse sentido. Mas uma das cenas finais do filme é o sujeito encarregado
da composição do dicionário, chegando na casa de um dos professores de Oxford, né? E ele, o Mel Gibson, né? E ele chega lá e vai comentar alguma coisa sobre como é que eles foram tratados, e o sujeito chama ele para ouvir a conversa das camareiras que estão limpando a casa. E aí eles começam a olhar para aquilo e percebem que as camareiras estão usando algumas expressões que nunca foram utilizadas para definir aquilo sobre que elas estão conversando. E daí um diz para o outro assim, tá vendo como não dá para vencer o negócio? Porque é mais rápido criarem usos para determinadas palavras do que a gente consiga catalogar. Não vai dar, não vai rolar. Eles desistem, porque não dá mesmo, né? Não dá para catalogar todas as palavras, porque de repente nós vamos fazer um uso diferente. E ao fazer o uso diferente, veja, isso é importante. Ao fazer o uso diferente da palavra, eu constituo um novo sentido para a palavra. O que significa que, transmudando isso para os limites da linguagem, que vocês viram no texto 3 vezes a expressão a pá se retorce, ou a pá entorta, né? O que ele quer dizer com a pá entorta? Isso é uma parte do Wittgenstein. Tá? Ele diz assim que a gente sempre pode ir perguntando sobre o sentido das palavras. No momento em que a gente se encontra no limite disso, ou seja, onde eu não consigo mais explicar o sentido da palavra, eu tenho a ação. Aí eu só consigo demonstrar. Não dá mais para explicar. O que significa que ela não tem mais descrição. Ela só tem compreensão. E essa compreensão é contextual pelo uso. As ações são o limite das palavras. Aquilo que não é possível expressar, descrever por palavras, são ações. Então é claro que eu posso descrever algumas ações com palavras, mas haverão ações para as quais não há palavras. Porque elas estão no limite da palavra. E aí o que eu faço? O que acontece nesse momento em que eu vislumbro um contexto em que jamais foram empregadas as palavras para ele? O que eu faço se eu tiver numa relação intersubjetiva, mais de uma pessoa? Eu vou usar uma palavra nesse contexto. E no momento em que eu usei, eu crio o chamado neologismo. Né? Eu crio um uso para a palavra que ela não tinha antes. E ela vai significar aquela ação naquele contexto. Entende como não dá para abarcar? Não tem limite o negócio? Não tem limite. E por isso que o Wittgenstein dizia todo o tempo, e ele já dizia isso no Tratatus, embora o Tratatus ainda fosse a pretensão de dar uma lógica geral para a linguagem. Ele dizia, olha, se vocês chegarem no final do Tratatus, vocês vão ver, né? É um livro de aforismos, um tanto cansativo, mas se vocês tiverem a paciência de ler ele até o fim, vão chegar lá no final e vai dizer assim, olha, você chegou até aqui, você pensa esse livro como uma escada. Você subiu pela escada, joga a escada fora, você já chegou no lugar. Não serve para nada o que está para trás, já ficou. Que é uma ideia de transmitir que, chegado até um dado momento, não tem como avançar a partir dali com o mesmo instrumental. E é o que ele quer dizer, que é tão importante o que ele disse quanto o que ele não disse. Porque o que ele não disse é o que está para ser criado, que ainda continua vigindo. E é por isso que ele conseguiu, no final das contas, chegar na ideia das investigações filosóficas de que os usos são tantos quantos, né, as lógicas da linguagem são tantas quanto seus usos. Porque, no final das contas, sempre vai ter uma lógica nova, sempre vai ter um uso novo. Não tem fim isso. Então, o que significa isso? Significa que linguagem é contingente e não contida, nem mesmo em sistemas sociais. E é isso que diferencia o Habermas do Wittgenstein. Claro, é útil para a concepção significativa da ação a teoria da ação comunicativa do Habermas? Claro que é. O Habermas pega lá o Austin, a ideia dos atos de fala, as 3 dimensões dos atos de fala, as explora na ação comunicativa, né? Mas a dimensão principal, que é a dimensão perlocutória do ato de fala, do qual o Habermas se apropria,
é levada adiante pelo Wittgenstein de uma forma que o Habermas não alcança. Porque o Habermas tenta ser contingente em relação à linguagem a partir de sistemas sociais. Eu poderia dizer, talvez, que isso levaria a gente à conclusão de que o Habermas é mais sociólogo que filósofo, né? Assim como o Wittgenstein talvez seja mais gramático que filósofo, né? Tá? E eu acho que com isso eu abordei pelo menos os temas que o Raissan levantou, né? A respeito do Habermas e a conexão com o Wittgenstein, a forma como isso é utilizado na fórmula do professor Vives. Talvez um dado mais é uma passagem em que o professor Vives frisa um tópico que é bem importante, quando ele fala da tese do Habermas. Ele diz assim, a tese do Habermas é a antecipação de uma situação ideal de fala garante que possamos associar um consenso fático a um consenso racional. Ou seja, ele pretende dar uma racionalidade aos contextos em que a linguagem se apresenta, né? E aí isso é o que diferencia, nós voltamos para o princípio, para a primeira questão que o Paulo propõe, se direito à linguagem ou ciência, né? Se a gente pudesse dizer o que diz o Habermas, né? Que a antecipação de uma situação ideal de fala garante que possamos associar um consenso fático a um consenso racional, a gente diria, bom, então há uma racionalidade dos atos de fala. Aquilo que acontece contextualmente tem uma racionalidade, que é a lógica do consenso que o Habermas precisa ir, ou tenta ir, aonde o professor Vives se distancia dele, né? E o Wittgenstein também. A linguagem do Habermas ela é orientada para o entendimento, né? Mas exatamente. Mas nós podemos discutir, por exemplo, né? Nós podemos entre nós aqui dissentir em absolutamente tudo, exato, sem consenso absolutamente nenhum, e ainda assim isso é linguagem, né? Sim, a questão, até falando um pouco dos usos também, né? A lógica ao consenso, né? A ideia da força do melhor argumento, que a federal interpreta errado, né? O pessoal do PPGD ali. Nem sempre é tão assim, né? É que assim, os usos, né, a gente pode entender como uma dobradiça, né? Tem aquela analogia com as dobradiças. A gente não se atém como funciona. Aí que tá. Não se quer dizer que não se tenha certezas, né? Ele invoca uma passagem da certeza que está aqui, ó. Se vocês olharem lá, e é bem sobre o uso da verdade, né? Depois nós vamos entrar de sola na verdade em outros capítulos aí. Não sei se vai sobrar alguma coisa para a verdade, mas nesse momento vamos lá no da certeza do Wittgenstein, ó, a partir do 607. Olha o que diz. Um juiz poderia mesmo dizer: isso é a verdade, tanto quanto um ser humano pode saber. Perceba, é uma verdade como correspondência aos limites do conhecimento humano, certo? Mas o que se conseguiria com esse adiantamento? O que se conseguiria? Qual o objetivo? O que se alcançaria? Ele diz: será errado que eu me guie nas minhas ações pelas proposições da física? Devo dizer que não tenho bons fundamentos para o fazer? Não é isso precisamente o que chamamos bom fundamento? Suponha-se que encontramos pessoas que não consideram isso como uma razão forte. Como é que imaginamos tal? Em vez do físico, elas consultam um oráculo. E por isso consideramos-as primitivas. É errado que consultem o oráculo e seguem por ele? Se chamamos isso errado, será que não estamos a usar o nosso jogo de linguagem como uma base para combater o seu? Por que ele está questionando aqui? Existe mesmo um certo e errado? Eu consigo falar de verdade? Porque para eu falar de verdade tem que ter o verdadeiro e tem que ter o falso, né? Não, mas espera aí. Se você se baseia na tua ação num físico e os caras se baseiam num oráculo, é óbvio que o físico está certo e o oráculo está errado. Ah, é? Conta para os jesuítas que vieram aqui pacificar os índios no Brasil e que foram comidos pelos caras. Diga para eles que eles estavam errados, todo mundo estava errado e eles estavam certos, né? Entendeu o que é a força do melhor argumento? O que é o melhor argumento? O problema da força do melhor argumento é o que é mesmo melhor.
É contextual. É contextual. Não há um... Porque daí o Habermas o que faz é encaixotar isso naquelas 4 pretensões que eu anotei em algum lugar e já não consigo achar aqui. Mas que é a pretensão de racionalidade, de veracidade, de verdade. Né? Quer dizer, estas pretensões de que isto corresponda é que é inteligibilidade, veracidade, verdade e racionalidade. Cara, não é verdade, correção, veracidade. Correção, isso mesmo. Correção. São as pretensões racionais, né? Porque daí tem a quarta. Então, é correto o que fizeram os índios com os jesuítas? Se você perguntar para os índios, eles vão achar que é. Os caras viraram janta, né? Estavam com fome, estavam lá tentando convencê-los de algo que não tinha o menor sentido para eles. Como é que eles não iam ver o oráculo, né? Eles vão comer os caras. E tudo certo. Né? Guilherme, por favor. Vamos levantar. Professor, na verdade, a minha questão, ela se relaciona com o que o senhor estava falando, a respeito do consenso em Habermas e da ideia de seguir uma regra em Wittgenstein. Eu fico pensando nessa questão de consenso e tento relacionar com seguir uma regra. Até que medida as regras são formadas por consensos e em que medida não são formadas por consenso? As regras são formadas pelo consenso e o dissenso. Uhum. Toda regra, segundo Wittgenstein, eu estou seguindo Wittgenstein aqui, não Habermas, tá? Mas segundo Wittgenstein, toda regra comporta nela mesma o segmento e a violação. A melhor forma de exemplificar isso é com norma jurídica, né? Para eu saber o que está dentro do espaço do que pode ser normativizado com lógica, é preciso que aquele objeto possa ser obedecido e contrariado. Se faltar uma dessas dimensões, nós não conseguimos estabelecer norma. Eu sempre dou esse exemplo, porque é um exemplo muito claro, né? Se eu disser assim, olha, doravante será penado com pena de 5 a 10 anos de reclusão respirar. Tem lógica essa norma? Nós vamos continuar respirando, cara. Por quê? Porque é inexorável. Nós vamos respirar. Ponto. Essa é uma parte da certeza. Tem espaço para a norma? A norma faz sentido? Não. Por quê? Porque ela não pode ser obedecida. Então, uma das dimensões, obedecer a regra, é impossível, é inalcançável. Assim como também, se contrariar a regra é impossível, ela também não faz sentido. É proibido ir de automóvel a Marte. Que regra é essa? Que sentido tem isso? Ninguém vai de automóvel a Marte. Ou seja, ela não pode ser contrariada. Se ela não pode ser contrariada, ela tem sentido de norma? De regra? Percebe? Então, o espaço de contrariedade e convencionalidade é dado pela norma. Só tem norma onde tem concomitantemente a possibilidade de violação e de cumprimento. Tá? Pois não, Núbia? Eu estava aqui interrompendo toda hora porque eu não tinha descoberto onde erguer a mãozinha, agora eu descobri. Essa questão de existe a possibilidade de contrariar a norma é a questão da impossibilidade de conduta diversa, que a gente tanto trata no direito penal também, né? Exatamente, exatamente. Este é um dos múltiplos problemas de direito penal, né, que a gente está mal proposto, né? Está mal proposto, porque eu só sei se dá para contrariar ou não, se dá para exigir o comportamento conforme o direito ou não, na medida que eu tenho a situação contextual, fática. Antes dela, e sempre vai acontecer o inusitado. Não é um acaso, se vocês olharem, é curioso, porque daí você olha os resultados disso, né? E eles são muito evidentes. Se você pegar o livro um livro super simples, de um cara que nunca pensou nisso, tá? Nós estamos aqui numa conversa que esse cara nunca teve. Ele já morreu. E era um cara bom, mas nunca teve essa conversa. Pode ter certeza.
Heleno Fragoso. Se pegar o livro do Fragoso, na parte da inexigibilidade, Núbia, ele vai dizer que a inexigibilidade deveria ser um princípio. E sabe como é que ele justifica isso? Ele diz, olha, é impossível prever todos os casos. Então tem que ter uma cláusula de equiparação, tem que ter uma cláusula aberta, tem que virar princípio, porque senão... E por que será que não dá para prever todos os casos? Porque sempre vai acontecer o inusitado. Não adianta você querer abarcar com regra um negócio que não comporta a regra. Né? Veja só, pense no tempo do Fragoso, se a gente dissesse, olha, há uma regra de ser proibido conversar com outras pessoas por videochamada depois das 22 horas. Videochamada não fazia sentido para o Fragoso, porque ele morreu antes da invenção do celular. Né? Entende o que eu quero dizer? Está fora da esfera de controle da possibilidade de existência dele. Die Grenzen meiner Sprache bedeutet die Grenzen meiner Welt. Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. No mundo dele não entra essa jogada. E aí, claro, não tem essa norma, não tem espaço para norma. Agora, nós podemos dizer que esse é um espaço normativo, né? Porque dá para contrariar e dá para atender. Entende? Como é engraçado isso? Como não dá para você botar na caixinha. E não tem uma caixinha, não é só que não tem uma caixinha individual, porque nós não estamos falando do Fragoso Pessoa. Nós estamos falando do contexto da doutrina penal brasileira dos anos 80, por exemplo. Né? Todo mundo que estava naquele momento, naquele quadro de vida, naquele local. Né? Mudou a forma de vida, mudaram as possibilidades normativas. Como é que eu vou colocar isso aí num contexto dado, seja ele pela sociedade, pela... Cara, sempre vai acontecer o inusitado. O inusitado não depende de mais de um. Se um interagir de modo inusitado, é suficiente para inovar. Não precisa nem o interlocutor dele agir de modo nenhum. Só receber o processo de comunicação. Aí já inovou. Né? Então não dá para botar... Por isso que a ideia de ter um supraconceito dessa... não, vamos ter um supraconceito. É o que o Vives fala do significado do significado. Qual é o significado do significado? Não tem. Né? Não tem. Pois seria a caixinha, né? Seria o limite lógico que o Wittgenstein tentou achar no Tratatus. Já chega no final e diz, olha, está tudo errado. Podem ficar com essa porcaria aí e tal. E era a tese de doutorado dele. O Russell ficou bem feliz, né, o orientador. Vocês gostaram? Pode ficar com vocês, porque é um lixo. Não serve para nada, está tudo errado. Legal, né? Dizer isso na tua defesa. Nenhum de vocês, que não ocorra nenhum de vocês fazer isso na hora da defesa, né? Isso não vai dar certo. O Russell, ele quase levou o Wittgenstein embaixo da pancada para fazer a defesa dessa tese. Né? Ele não queria. Você vai defender uma tese que você sabe que está errado? Né? Fizeram uma festa lá para ele, lá para convencê-lo a apresentar o negócio. Essa que é a história. Então, pessoal, o que mais? O que mais que ficou pendente? Catiane, a nossa filósofa, teve algum enrosco aí, não? Eu tenho uma dúvida, na verdade. Vai lá, Mariana. Vai lá. Eu tenho uma dúvida que eu sempre, que cada vez que a gente vai escrevendo mais e estudando mais sobre isso, eu comecei a me preocupar cada vez mais com a terminologia. De se eu devo usar certas palavras. Hoje cedo ele passou lá aos pedaços comigo. Hoje cedo, em orientação. E que eu lembro, assim, de no começo, por exemplo, que você mesmo já disse, de falar de conceito de ação, para não falar dessa forma mais. Sim. E tem algumas coisas que eu fico em dúvida se eu ainda devo usar. O Paulo, por exemplo, quando ele apresentou, ele lembrou ali das categorias da teoria do delito, que era o que se usava antes, e o Vives fala sobre as pretensões. E até eu tentei fazer como eu fazia da teoria do delito, assim, a chavezinha e colocar as coisas dentro, e não dava para pôr as coisas dentro. E eu fiquei pensando se eu ainda posso usar, a impressão que eu tenho é que não mais, a palavra categoria para definir essas pretensões,
E quanto eu devo ou não usar teoria para definir as coisas quando a gente fala das ideias do Vives. Tá. A minha dúvida é essa, assim, de terminologia que eu posso ou não posso usar. Tá. Então, começando pelo fim, eu vou dar a palavra para o Paulo, porque o Paulo vai te responder a segunda pergunta. Dá para usar a expressão teoria, Paulo? Dá para usar a expressão teoria. E por quê? Porque quando a gente, por mais que seja uma perspectiva da praxis, a gente não pode ignorar o lado teórico. A questão é, o que é a teoria? Né? Esse é o ponto. Do que nós estamos falando quando a gente fala numa teoria? Uma teoria é um conjunto de enunciados, né? Que pretende oferecer alguma coisa, algum resultado. Um conjunto de enunciados pode pretender oferecer algum resultado? Quando você fala em pretensão de justiça com subpretensões variadas, é aquilo que está pretendendo, né? Então, parece que nós podemos ter um conjunto de enunciados, né? Que é aquela ideia que o Vives usa, e que está no Wittgenstein, na verdade, de rede conceitual. Quando eu estabeleço uma denominação, né, para os vários filtros pelos quais eu faço passar o fato para afirmar que ele é crime ou não, né? Quando eu uso essa denominação, eu constituo uma rede de apreensão desse fato, que pode ser melhor ou pior do que qualquer outra para o mesmo sentido. Então, as redes conceituais se sucederam. Quando Paulo começou a explicação dele lá, dizendo no causal naturalismo, depois o neocantismo, depois o finalismo, todos os ismos, estes são conjuntos de enunciados conceituais, redes conceituais, com as quais se pretende explicar ou compreender melhor o fenômeno crime. Então, quando você faz isso, substitui isso por pretensões e subpretensões e blá, 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 normativas sobre o fato, o que você está fazendo é criar uma nova rede conceitual e jogar sobre esse objeto, sobre esse fato no mundo. Você não muda os fatos no mundo a partir da rede conceitual. A rede conceitual não vai te oferecer uma correspondência com os fatos do mundo. Ela vai te oferecer o desenho que a rede conceitual faz sobre esse mundo. E esse desenho pode ser melhor, mais útil ou menos útil que outros desenhos. Eles só não vão ser correspondentes nunca aos fatos do mundo. Tá? Então aí, eu posso chamar então esses filtros de categorias? Eu não vejo por que não. Se usar a expressão as categorias do delito são tais e quais. Não vejo nenhum problema. E dá para fazer o gráficozinho, sim. O que não dá é para corresponder, né? Porque daí não correspondem às categorias anteriores. Mas se você olhar bem, em quase nenhuma das sucessivas evoluções de redes conceituais da teoria do delito, dá para corresponder à anterior, né? O que você tenta fazer é justamente oxigenar aquela anterior para dar soluções a problemas práticos que com ela a gente não vencia mais, que é mais ou menos a ideia da ciência nova, né? Isso vocês já ouviram, né? Do Thomas Kuhn, né? A teoria das revoluções científicas. Quando é que você tem ciência nova? Quando o paradigma começou a falhar. E aí eu crio um novo paradigma e tento resolver aquele problema melhor. Veja, não é que o problema vai corresponder ao mundo. Agora sim eu descobri que esta é a pretensão da ciência, né? Essa é a pretensão da ciência. A ciência sempre vai falar assim, o chocolate é bom, o chocolate é ruim, o ovo é bom, o ovo é ruim. Cara, você nunca sabe. O vinho é bom, o vinho é ruim. Bom, tem vinho bom e tem vinho ruim, né, gente? Mas a margem disso, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? A questão fundamental é a afirmação de uma verdade categórica. E eu vou dar um exemplo do cotidiano para vocês, com a torcida a que o Paulo não esteja contaminado por Covid. Porque hoje ele mandou aí uma mensagem dizendo que ele está com a dor de garganta, lá meio de cama, vocês estão vendo um travesseiro atrás dele, porque ele está meio bombardeado hoje, ele veio na raça. Mas pode ser que ele esteja com Covid, né? Há um tempo atrás diziam para a gente, olha, o importante é você sair de máscara.
né? E aí era uma verdade que a máscara evitava a transmissão do vírus. Verdade, né? É isso que afirmaram para nós. Agora é mentira. Só a máscara N95 promove mesmo essa proteção, porque as outras são insuficientes para as variantes do vírus. E essa é a verdade, até prova em contrário. Né? Tem que vir uma outra verdade que diga que nem essa. Sabe, entendeu como é que a ciência trabalha? A ciência trabalha com afirmações sobre o mundo, afirmações categóricas sobre o mundo. Né? E nós não. Por isso que o direito não é ciência. Quando o direito quis ser ciência, se embananou todo, porque é um desastre. Tem uma passagem desse texto, desse capítulo, que vocês devem ter visto, em que o professor Vives diz assim, olha, se já falha o troço lá nas ciências naturais, as afirmações categóricas dos limites da linguagem, calcule aqui onde a gente faz elucubrações, porque, claro, os exemplos que a gente dá aqui não são só exemplos concretos de base fática, são exemplos hipotéticos, né? Como aquele cara que derruba o piano sem querer lá do Roxinha, aquilo não vai acontecer nunca, né? Mas, enfim, tá lá no livro dele, o cara não tem experiência forense, ele imagina o que ele quiser. Né? Se o troço não funciona, você tendo uma base empírica, calcule sem a base empírica. Então, é claro que nós não vamos poder falar de verdade, né? Tá? Mas acho que a expressão teoria, como conjunto de enunciados que pretende dizer alguma coisa sobre algo, vale. E a expressão categoria, elemento, pretensão, eu acho que elas podem ser usadas como sinônimos. Aliás, dentro do que é a linguagem ordinária jurídica, todas as pessoas vão compreender quando você falar em categorias, mesmo que você use a ideia de pretensões, né? Sim, aliás, a minha preocupação... Os comentaristas, eu vou te dar um exemplo. Ó. Os comentaristas do Habermas. O Habermas fala em pretensões, né? Aquelas 4 lá, pretensão de correção, validade, blá, 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 são pretensões, são tratados como pretensões. E ainda assim, os comentaristas do Habermas dizem, olha, as categorias utilizadas por Habermas são, e diz essas. Então, é usado como sinônimo a expressão categorias e pretensões. Então, não vejo por que não usar. Eu acho que eu acabei ficando muito preocupada depois de todas as nossas conversas sobre ciência e tal, de não parecer assim, a bióloga falando das categorias do gafanhoto, claro. Sabe? Antes pecar pelo excesso que pela falta, né, Mariana? Em linguagem, acho que é melhor. Catiane, por favor. Oi, professor, tudo bem? Na verdade, a minha dúvida é em relação a um ponto que o Raíssa chegou até a tocar, que na minha leitura eu acho que atribuí com ingenuidade maior importância do que parece. Depois da exposição e da fala aqui ao longo da tarde, talvez a minha interpretação esteja bem ingênua, na verdade, que é a distinção entre os jogos de linguagem e os atos de fala. Uhum. Porque, assim... o Habermas tenta aproximar, né? E o Wittgenstein não sobrepõe essas duas coisas. Mas, ao que eu havia compreendido, essa distinção é realmente importante quando você vai circunscrever o próprio significado da ação. Porque, a partir dela, você também compreende a distinção entre a pretensão de uma linguagem universal e o próprio jogo de linguagem. Porque o Wittgenstein, nesse jogo de linguagem, há uma fluidez, ou seja, inúmeras subjetividades que, vamos dizer assim, que dependem da compreensão de contextos, de referências e de sentidos específicos, né? Porque se estiverem descontextualizadas, elas podem ser um sem sentido daí. Exatamente. E em decorrência disso, é que me pareceu fundamentada a crítica do Vives em relação ao Habermas, quando o Habermas pretende fazer uma racionalização da própria linguagem. Porque o que eu compreendi foi que justamente o Wittgenstein, ele não atribui uma sistematização da linguagem, mas há a possibilidade de um sistema no jogo de linguagem. São coisas distintas aí. E aí parece que justamente aí
foi a falha do Habermas atribuído na leitura do Vives. Até... Então, eu só queria confirmar. Sim, tá certo. Mas a questão aí é na forma diferente pela qual Wittgenstein e Habermas se referem à expressão sistema. Né? O sentido kantiano de sistema como ideia unificadora aparece no Habermas, mas no Wittgenstein não. Por que não? Ora, porque o sistema em Wittgenstein vai ser contextual também. As certezas que nós podemos ter ao empregar a linguagem, você deve ter visto nos exemplos do texto, aparecem como as expressões inquestionáveis, né? A Terra tem mais de 100 anos, né? Quando ele usa essas expressões, são certezas sobre as quais eu vou me debruçar contextualmente para falar. Então, o meu sistema é formado, o sistema que se forma nos jogos de linguagem também é parte dos próprios jogos de linguagem. A regra, você deve ter visto isso, ele fala uma passagem nisso, a regra, ela é determinada pelo seu uso. A própria regra não existe sem o uso da regra, né? Então, o limite dela é tão pouco. E o sistema que ela compõe tão pouco. Mas em Habermas, a ideia de sistema é transcendente à linguagem. Por isso que a linguagem pode ficar encaixotada num sistema. E no Wittgenstein, não. Né? Então, há uma diferença, porque daí, claro, quando você reduz aos atos de fala e remete a Austin, você já tem um sistema dos atos de fala. Os atos de fala tem uma dimensão locutória e locutória pela locutória. Ponto. Está tudo contido aí. Né? Só que não está tudo contido aí. Porque, claro, eu posso ter uma ação, uma expressão que é a ação que está no limite dos atos de fala. Não tem nada que signifique ela. Mas ela acontece. E aí eu uso uma expressão para aquilo. Ao usar a expressão para aquilo, eu criei uma nova regra. Né? E quando criei uma nova regra, criei o sistema no qual ela é empregada. Esse sistema não é dado. A diferença talvez seja essa. Em Habermas, o sistema, porque associado aos atos de fala, o sistema é dado. Em Wittgenstein, quando usa jogos de linguagem, que é omnicompreensível, ele só tem um parentesco de família. Eu posso falar de jogo de xadrez e posso dizer que, por exemplo, o volante do meu carro está com jogo. E todo mundo sabe do que eu estou falando. Né? Ok? Dr. Fawkes, quer complementar aí alguma coisa? Eu fiquei só absorvendo aqui a qualidade das discussões, é impressionante, viu, professor? Eu até agora, daqui a pouco, vou entrar em aula do mestrado, claro, é outro curso, olha, tô até desanimado, acho que não vou nem entrar na outra aula lá. Parabéns para todo mundo. Achei impressionante mesmo, professor. Eu já fiz até algumas matérias também no doutorado aí da Federal com outros professores e absorvi bastante, aprendi bastante hoje. Vão ter, eu imagino, vocês vão ver, e a gente vai trabalhar vários temas, e tem muitos temas que são de processo, onde certamente o professor Rodrigo Fawkes vai ter muito mais a contribuir do que eu. É evidente que na base da filosofia da linguagem como base de teoria do delito, que é o tema de hoje, né, e os temas dos 4, 5 próximos aí, em geral eu vou estar com a batuta, mas muitos desses temas aí, poxa, quando for falar lá, estou aqui com os seminários, aqueles que a gente estava comentando, inclusive aquele que o Guilherme assumiu, o processo da presunção de inocência, ninguém vai falar de presunção de inocência mais verticalmente do que o professor Fawkes, né? Então, cada macaco no seu galho, né, Rodrigo? Todo mundo aqui vai contribuir. E veja lá, é sempre assim, ó, as aulas são isso, né? São provocações em que a gente consiga fazer alguma musculação mental que saia daqui melhor do que a gente entrou, ou pelo menos mais incomodado. Já tá bom, né? Se a gente sair mais incomodado do que entrou, né, já é cumprido o objetivo da disciplina. Bacana, professor. Bem legal mesmo. Parabéns.
para todo o grupo aí. Impressionante. Alguém mais gostaria de fazer alguma indagação sobre o texto, algum comentário, alguma coisa? Não? Professor, eu queria só fazer um pequeno comentário, nada demais. Guilherme. Só para lembrar um pouco daquilo que o colega Paulo trouxe para a gente agora há pouco, né? Que até sobre essas questões de subpretensão, pretensão de justiça e subpretensões da pretensão da norma, que ela apresenta um ganho até na prática, se a gente for pensar, na prática forense mesmo. Porque as concepções anteriores a respeito da teoria do delito, que consideravam a divisão das partes para a compreensão do todo, elas levavam a um certo anacronismo. Porque, por exemplo, o Ministério Público competia a prova da ação e do tipo. Mas não competia a comprovação do estado de antijuridicidade e da culpabilidade do agente. Se o crime é um todo, como aceitavam as teorias anteriores, e esse todo é compartimentado, a prova do crime demandaria a prova do todo. Isso se resolve muito mais facilmente na forma de solução que atribui o professor Vives, né? Com essa ideia de pretensão de justiça, pretensão de relevância, de licitude, de reprovabilidade, de necessidade de pena, essa coisa se dissipa. Não tem mais essas discussões a respeito da comprovação do todo ou de algumas frações do todo, senão uma forma de solucionar o caso. Eu achei isso muito interessante. Ou a norma vale ou não vale para o caso. Ou não vale, exatamente. E pronto, né? Exatamente. Quando o Paulo comentou, eu fiquei pensando nisso. É isso mesmo. Bom, então, pessoal, acho que por hoje está legal, né? Se ninguém tiver mais nada a acrescentar, acho que valeu o primeiro esforço aí de aproximação do tema. Na quinta-feira, 21 horas, Ação, Linguagem e Sentido, esse é o capítulo 12, né, do livro. O Raissan está encarregado, né? 15 minutos, hein, Raissan? Olha lá, hein, cara. Faz um treino aí, porque você eu conheço. Você eu conheço de outros carnavais. Você é capaz de se deixar o cara... meia-noite nós estamos começando o debate ainda, porque ele está terminando de expor, né? Aquela vez que estava com o Pedro, né, que começamos a conversar ali, foi 40 minutos. Não dá, tá? 15 Aí minutos o Eric entrou na conversa. para a gente poder conversar sobre o assunto, tá bom? Então, um grande abraço para todo mundo e bom final do dia aí, tá? Professor, muito obrigado. Pessoas. Um bom dia. Obrigado a todos. Professor, abraço. Tchau, pessoal. Tchau. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.